Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Estamos Boa aqui com mais um programa. Seja bem-vindo, Felipe Antônio, Nadiédia. Vamos iniciar, então, nosso programa. Hoje a gente está com a convidada, Nadiédia Melo. A gente vai fazer a nossa leitura inicial e a prece, depois eu apresento, né, Felipe? A Nadiédia, ela está quietinha assim, mas daqui a pouco ela vai disparar, viu? Então, vamos lá, pessoal. Hoje o nosso programa ele vai trabalhar um pouco sobre as questões das novas arranjos familiares, configurações familiares, tem recebido tantos nomes, né, essas questões, e aí o nosso programa fala sobre família, fala sobre amor e adoção, e esse assunto está tudo junto em alinhavado, e é muito importante que a gente possa trazer para o movimento espírita essas novas ideias, essas novas configurações propostas que vieram naturalmente, né, surgiram naturalmente aí na vida de todo mundo. Eu separei uma mensagem de Amélia Rodrigues, falando sobre pedacinho de gente. E ela diz assim: colore o rosto com a luz do júbilo e fite, desassombrado, a criança que busca agasalho nos braços do seu coração. Ela necessita de você. Não se esquive de acarinhá-la, apresentando como justificativa os problemas que se complicam no seu mundo íntimo. Esse bloco de argila frágil, onde se guarda uma fagulha eterna, confia nos recursos da sua eficiência o oleiro experiente. Não lhe atire pedrouços, nem lhe arremesse dardos pontiagudos, que lhe enfraqueçam a resistência. Você embelezará a própria alma, buscando a alma dos pequeninos do seu caminho. Antes, dizia-se que a criança era um homem em miniatura, e crivavam-na com os espinhos da indiferença, perseguindo-a com o sarcasmo. Ainda hoje, não faltam aqueles que a hostilizam, exigindo entendimento sem desejarem entender. A essa luta da brutalidade contra a fraqueza desse pedacinho de gente, sucumbe ao amanhã, porque as aflições e os receios que agora lhe povoam as mentes se transformaram em fantasmas vitoriosos mais tarde. Se transformarão, né? No seu calendário, a civilização oferece
uma semana da criança, com hinos de alegria e músicas bastante festivas. Dê, porém, todo dia o melhor do seu melhor sentimento a este pequenino rei. Ajude-o com bondade, mas ofereça-lhe exemplos de dignificação humana. Muitos pais, desatentos por excessivo carinho, têm convertido estes reizinhos do amor em títeres da paz. Faça diferente deles. Descerre-lhes os olhos ao discernimento para o culto do dever e ensine-os a colher as flores passageiras da infância com o aproveitamento para o futuro. Uma infância mal ensinada significa uma existência perdida. Abra os braços e receba também as crianças da rua, maltrapilhas e sofredoras, que algumas precipitados chamam de filhos de ninguém, e ensine-as a orar, se outra coisa você não puder ou não quiser fazer. Não se situe, porém, longe deles. A criança espera por você. Avance à sua direção e ame-a. Enquanto na manjedoura Jesus era uma criança indefesa a sorrir, todavia ali estava na furna o Mílima, o futuro herói da cruz e sublime embaixador do céu, convertido momentaneamente em um pedacinho de gente, guardando a estrela fulgurante do reino celestial. Amélia Rodrigues. Foi uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, em 1969, né? E aí, pedacinho de gente, né? Pode abrir, Maria, já está fechada aí o seu. Então, Rejane, está fechado? Está aberto agora. Aberto, né? Sim. Pronto, então, quando você me convidou, né, pela minha característica de mãe adotiva, né, eu fiquei pensando o que eu podia contribuir. Porque, para mim, essa coisa de ser mãe adotiva é uma coisa tão natural que eu fiquei pensando, o que de diferente eu posso acrescentar, porque ou pelo menos a grande maioria das mulheres sabe o que é ser mãe, né? Aí eu resolvi contar um pouquinho da minha história, como foi que aconteceu isso. Aos 38 anos, Peraí, só um pouquinho. Você vai já contar. Deixa o Felipe fazer a prece. Vamos lá, Felipe faz a prece, e aí você já se apresenta e inicia essa história. Tá joia. De pedacinhos de gente. Vamos só serenar nossos pensamentos, elevar-nos as nossas vibrações para tentar receber as bênçãos e os bálsamos que são derramados constantemente pelos nossos mentores espirituais, por Jesus, nosso mestre, governador, que está sempre emanando essas vibrações e nós que infelizmente não conseguimos percebê-las. Então, que nós possamos, nesse momento em que vamos iniciar o nosso programa, possamos elevar os nossos pensamentos e vibrações, nos sentindo abraçados e aconchegados com essas vibrações e energias, para que possamos, assim, aproveitar da melhor forma possível e nos iluminar um pouco mais e que possamos transcender essa iluminação e passar também para as pessoas que estão ao nosso redor, compreendendo um pouco mais da palavra do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Agora, aí, né, Meu nome é Nadiedia, eu conheço Rejane há muito tempo, quando o Felipe nem estava encarnado ainda, eu acho. Tive o prazer de conhecê-la pelo acalanto, não tenho nem assim lembrança de como foi isso, Rejane. Acho que a gente já se conhece antes disso, né? Porque sempre tive muito bem-querer, assim, sempre gostei muito de quando lhe encontro. Então, nem me lembro bem como foi. Eu não lembro mesmo, porque eu acho que não foi nem nessa, para dizer a verdade. Olha aí. Mas sempre me senti muito apoiada por você quando
lá atrás, a gente começou a conversar no Projeto Acalanto sobre adoção e tudo. E assim, eu lembrando de como foi a minha história, quando eu fiz 38, como eu estava dizendo, eu tinha um relacionamento que acabou, tinha um namoro que acabou, e eu sempre soube que eu ia ter meus filhos. Não sabia quantos, mas que eu ia ter meus filhos. Aí eu pensei, eu sou muito metódica, eu pensei, não, eu tenho 38. Daqui que eu tenho outro relacionamento, que eu me case, que eu engravide, isso vai ter um tempo. E com 38, já beirando os 40, biologicamente, isso não era... Eu não tinha mais tanto tempo. Eu disse, não, então eu vou me inscrever na vara. Há pouco tempo, na época, isso faz 10 anos, né? Aliás, minto, isso faz 13 anos, porque eu esperei 3 anos para receber a minha primeira filha por adoção. Então, na época, tinha mudado, acho que há pouco tempo, a lei de adoção, aquela adoção brasileira tinha acabado, não era, ainda acontece, mas não era mais para acontecer, né? Então, eu fui à vara da infância, fiz o meu cadastro, e é interessante quando a pessoa não sabe ainda com o que ele está lidando, né? Na mesma época, eu abri a minha empresa, e eu fiquei impressionada porque eu tinha que juntar mais documentação para entregar a vara da infância do que para abrir empresa. Olha só que coisa, é lógico que tinha que ser muito mais do que foi, inclusive. Mas eu, na minha imaturidade, eu me lembro de ter pensado isso. Aí fiz todo o protocolo, a gente passa por um curso lá na vara de adoção para poder ingressar no cadastro nacional, né? Na vara da infância, aliás, para poder ingressar no cadastro. E tinha uma modalidade lá que eu acho que pouca gente conhece, eu acho uma coisa muito interessante, que é você, quando você conclui todo o processo de cadastramento, que o juiz defere o seu pedido, você pode deixar o seu cadastro suspenso, porque às vezes você não tem certeza ainda absoluta, ou a sua vida não está ainda organizada para você receber um bebê, que é uma coisa de grande responsabilidade. Tanto você precisa estar assim, os seus sentimentos precisam estar prontos, como uma vida com um mínimo de estrutura que você precisa ter para oferecer a seu filho. E então você pode deixar seu cadastro suspenso, você vai caminhando na fila, mas as pessoas não vão lhe chamar ainda. E isso é interessante porque você não vai ser... Para mim era interessante porque eu não queria nunca que alguém me ligasse e dissesse assim, olha, seu filho chegou, e eu dizer, não posso, não quero e tal. Isso era uma coisa que eu não queria. Então, essa coisa de estar suspensa, eu achava interessante, e acho até hoje, eu recomendo isso muito para as pessoas, porque o processo de adoção, ele tem um tempo, ele demora, e às vezes as pessoas esperam para o último momento, às vezes elas já tentaram várias coisas e tal, e finalmente elas se decidem pela adoção, e quando elas chegam para iniciar o processo, elas já estão muito desgastadas, e leva um tempo muito grande para você receber seu filho, que isso também é uma prova, né, para a gente, quando você podia tornar esse processo mais fácil, né? Aí, então, eu fiz o meu cadastro em 2010, deixei suspenso, e quando estava com 2 anos de cadastro, que eu achei que era o meu momento, eu estava com 40 anos, eu fui lá e liberei para receber o meu primeiro bebê. E aconteceu uma coisa também muito interessante, quando eu fiz o cadastro, foi porque eu coloquei o sexo do bebê, eu disse que eu queria um menino. E, à época, o diretor da secretaria tinha estudado comigo, e ele, inclusive, é espírita. Eu liguei um dia para saber como é que estava o meu cadastro, e ele disse que tinha mudado o sexo, que tinha tirado a minha opção por menino e tinha deixado sem sexo, porque se fosse da minha barriga eu não ia saber. E aquilo me pegou de surpresa, porque, meu Deus, quando a pessoa muda uma coisa tão importante sem perguntar nem nada. Mas aí me deu um estalo, eu senti tanta boa vontade na atitude dele, e realmente ele tinha razão, eu não poderia controlar isso se fosse um filho biológico, que eu deixei. E aí, 1 ano depois, chegou minha primeira filha, minha grande riqueza, meu primeiro tesouro que Deus me mandou, que foi minha filha Maria, que em fevereiro faz 10 anos. Quando Maria chegou, eu já sabia que eu queria ter o segundo filho. Só que eu queria que ela crescesse um pouquinho. E eu continuei no cadastro, porque o cadastro, quando você faz, independente de você receber seu primeiro filho, ele tem uma validade de 5 anos. Então, quando Maria fez 2 anos, meu cadastro ainda estava válido, embora aqui inativo, suspenso, e eu fui lá e novamente ativei o meu cadastro, e com apenas 4 meses, chegou meu segundo bebê. Eu também não coloquei o sexo, chegou minha segunda filha, Júlia, que é uma pimenta, uma encantadora, né? Cada filho, todo mundo, quem tem mais de um filho sabe que são personalidades totalmente diferentes, e cada um com a sua maravilha.
E chegou Júlia com 2 anos e 4... Maria com 2 anos e 4 meses chegou Júlia, um bebê também recém-nascido. Maria chegou com 7 dias e Júlia chegou com 6 dias. E eu fiquei com as duas, e aí passou um tempo e eu sempre numa dúvida sobre o terceiro, porque eu tinha aquela coisa de ter meu menininho, eu sempre tive aquela coisa do meu menininho. E aí eu fiz uns combinados comigo mesma, né, para ver se, com um tempo que estava passando, e eu digo, não, se tal e tal coisa der certo, eu vou fazer de tudo para isso e tal, e até que em 2021 eu me decidi e fui lá, e assim, em 2017, como eu tinha essa dúvida, mas eu sabia que era um processo demorado, eu refiz o meu cadastro. Ele tinha vencido, eu refiz o meu cadastro, deixei suspenso, e quando foi em 2021 que eu me decidi realmente, eu ativei o cadastro, e praticamente justo 9 meses, Pedro, meu último neném, chegou. Foi a gestação mesmo. Foi assim, 9 meses e um dia, 8, faltando um dia para 8 meses, foi uma coisa assim. E eu me lembro que quando foi para ativar o cadastro, a gente estava em pandemia, a gente ainda estava naquela coisa das audiências online, por causa que a pandemia estava recente, e a gente fez uma vídeo com a menina da vara da infância, eu, meus pais e minhas 2 meninas, para dizer, olha, ative, para formatar aquele momento, né, registrar aquele momento. E aí, 9 meses depois, chegou Pedro com 8 dias, foi meu bebê mais velho. E eu tenho minha família. Só uma dúvida, porque você disse que demorou muito. Aí o seu primeiro foi com 1 ano, o segundo foi 4 meses e esse agora foi com 9 meses. Foi. Essas gestações estão mais rápidas do que uma gestação normal, né? Então... Não, a de Júlia foi recorde, né? Mas assim, eu fiz o cadastro dele em 2017, então... Se eu tivesse começado a esperá-lo, né? Se o meu sentimento já fosse de estar esperando na expectativa, teria passado 5 anos, né? Por isso que eu recomendo que você vá, faça o cadastro para você receber seu filho, e aí vá assim, de peito aberto, porque Deus vai mandar o que é melhor para você no momento certo. As pessoas, eu sinto elas muito reticentes, assim, com muitas dúvidas, e se vier assim, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Vai acontecer o que tiver que acontecer se você se movimentar, né? Se você tem que se movimentar, senão realmente não acontece nada, nem de ruim, nem de bom, né? É muito interessante o que você está colocando. Se vocês não me brecarem, eu falo sobre isso a noite toda, assim, de boa, viu? Vocês vão me dando o limite. Que bom, o objetivo é esse mesmo. A gente precisa só, para quem está ouvindo a gente, uma questão, eu estou falando com a advogada também, mas Nadia, além de arquiteta, é advogada também, e nessas novas leis que surgiram de 2017 para cá, porque Nadia já falou que na época dela, que aí tem um tempo, de 5 em 5 anos se fazia essa retomada, né? E para quem está habilitado. E hoje em dia tem que ir de 3 em 3 anos. Então, se alguém estiver assistindo que esteja em processo de habilitação, cada vez que fizer 3 anos, você vai receber por e-mail, porque agora o sistema está bem mais estruturado, então vai vir um alertazinho vermelho te informando que você precisa buscar a comarca da qual você está habilitada para atualizar o seu cadastro, senão eles vão considerar. Aconteceu comigo. É verdade, eu atualizei o de Pedro, realmente me pediram essa atualização, é verdade. O próprio sistema, ele dá uns alertazinhos, né? Nos seus e-mails, dizendo, oi, acorda, né? E é isso. Está na hora, né? Já. E o que eu acho muito interessante, na condição de espírita, você disse assim, eu sentia que ia ser mãe, independente de relacionamento, independente de estar casado ou não, eu sentia isso. Você tinha essa sensação de que ia ser mãe de 3? Sempre tive a sensação, sempre soube. Era uma convicção que eu ia ter os meus filhos, e sempre esteve no meu imaginário a adoção. Eu não sabia, quando eu era uma adolescente, eu não sabia se eu ia ter um biológico, ia me casar, ia ter uma adotiva. Isso sempre esteve na minha cabeça, não sei explicar como, de uma forma muito natural, o filho adotivo. A questão dos 3 filhos é porque a gente sabe como tudo é muito difícil hoje, né? Então, assim, a gente tem que ponderar bem, tem que estudar tudo que vai acontecer, porque a gente tem que ter responsabilidade com os filhos que Deus nos entrega.
Então, minhas dúvidas eram mais assim, do momento, como é que eu ia fazer, também pelo fato de eu ser solteira, mas eu descobri que as mães, assim, a responsabilidade, né, o trabalho dos filhos para a mãe é muito maior. Não que o pai não queira, não que o pai não faça, não que ele seja ausente, mas a mãe, normalmente, ela está muito mais presente, né? Então, eu me lembro que eu fiquei na dúvida, meu Deus, será que eu vou ter muita dificuldade? Será que vai ter algum problema para os meus filhos? Eu não estar com meu marido e tal. E acabou que isso não foi um problema na medida que eu imaginava. Não aconteceu isso. Mas eu sempre soube que eu ia ter meus filhos. E eu tenho certeza, eu tenho a convicção que esses são os espíritos que viriam se eles tivessem saído de dentro da minha barriga. Eu não tenho nenhuma dúvida de que são os meus filhos, os espíritos com os quais eu me comprometi na espiritualidade e que vieram para mim, sei lá por que motivo, não pelo parto, mas pela via da adoção. Não faz diferença nenhuma, na verdade. E se a gente. É engraçado pensar nisso, porque algumas pessoas questionam algumas coisas, né, sobre a adoção porque é filho dos outros, né, porque, enfim, uma série de coisas fica parecendo, e a ideia é como se, tem até uma frase, né, Deus não joga dados, né, que é exatamente, fica parecendo que é isso, é como se a adoção fosse uma coisa ao acaso. E que a gente sabe que o acaso não existe. Se a gente acreditar no acaso, a gente está acreditando em uma força proporcional e tão forte quanto Deus que gere tudo isso que a gente está vivendo. Então, a partir do momento que a gente compreende que nós estamos, né, num barco, digamos assim, né, com o leme, né, com Jesus no leme, não há como a gente entender que a adoção é um processo fora das vias divinas. Né? Então, assim, é impossível. Tudo o que acontece está organizado e está dentro dos processos de Deus, é permitido por Deus. Né? Não há o acaso. Então, se esses espíritos tinham que vir para você e por N motivos, né? Não podia engravidar, ou não tinha um relacionamento, enfim. Então, assim, tem que chegar. Eles vão chegar de alguma forma, né? Exatamente. Tem algumas falácias ou algumas ilusões que as pessoas alimentam com relação a essa história da adoção, tipo que a criança não vai ter um comportamento adequado, né? Isso antes mais, mas agora ainda existe isso também. Quando eu fui adotar minha primeira filha, tem 13 anos, e um grande amigo meu me chamou para almoçar, para me dizer que eu não fizesse aquilo, que normalmente filhos adotivos davam problemas. Eu notei também nele assim, muito boa vontade de parar o tempo dele, me chamar ali para me ajudar. Era isso que ele estava tentando fazer. Mas não era maldade, né? Era uma boa intenção, digamos assim, né? Porque quem quer fazer esses comentários maldosos, a pessoa faz por trás. Ele me chamou porque ele achava que estava me ajudando com aquela atitude. E eu disse a ele que não se preocupasse, que achava que isso não acontecia assim, que o espírito não vem do espírito, né, que não é assim, que não... Eu escutei até uma palestra, acho que esse final de semana, que nenhum grande pintor tem um filho também pintor, né? E nem foi filho de um grande pintor. Então, assim, não tem essa ligação. Os espíritos, eles são individualidades, né? E os espíritas, nós, os espíritas, sabemos ou devemos saber disso, né, com muito mais propriedade, né? Então eu estava reforçando essa frase que você falou, que eu acho maravilhosa, assim, o espírito não vem do espírito. Eu não lembro de onde é essa frase, mas é isso, assim, o espírito ele não nasce de outro espírito, né? Então não dá para dizer que sim, aí eu, inclusive, só deixando dito que quando chegou Maria, ele acompanhou ele, a esposa dele, e depois ele me disse que achava que eu tinha feito a coisa certa, que retirava tudo que tinha dito antes, né? E que estava muito feliz. E foi muito bacana isso também da parte dele. Então, outra coisa que as pessoas têm, essa coisa assim, eu quero um filho que pareça comigo, como se fosse a coisa mais linda do mundo, né? Eu acho engraçado. E muitas vezes a gente vê que você se casa com um homem que é diferente de você, por óbvio, porque não é seu irmão consanguíneo, e o filho sai a cara do pai, não tem nada da mãe. Eu tenho um sobrinho mesmo que ele praticamente não tem nada da família da gente, foi nossa primeira grande alegria na família. E ele não tem nada da gente, praticamente, né? Então, assim, qual é a garantia também que você ter um filho? Primeiro, isso é uma vaidade, né? Uma vaidade sem, assim,
valor, né? Aí qual é a garantia que você tem que um filho que vai nascer da sua barriga vai nascer igual você, vai ter uma menininha parecida comigo? Pode ser que não. Pode ser que puxa uma coisa genética lá do tataravô do seu marido e não vai dar certo. Agora, tem filhos adotados que tem que parecer. Então, o seu filho adotado vai parecer com você. O meu pequenininho, ele parece muito comigo. As meninas parecem menos, mas o pequenininho parece mais comigo. Então, tudo está nas mãos de Deus. Tudo tá... E uma coisa também que eu escutei quando eu estava para adotar o primeiro, eu estava numa reunião de família, na casa de uma amiga minha, e a mãe dessa minha amiga, ela tinha 5 filhos. E ela veio me dizer, né? Todo mundo disse, não, adote não, porque a genética vem com doença, vem com não sei o que. E ela tinha uma pessoa, um dos filhos dele, tinha uma doença autoimune. E eu fiquei olhando aquilo assim, eu pensei, meu Deus do céu. Assim, as pessoas sempre acham que são melhores, né, do que a sua genética. E todo mundo acho engraçado. Milagria, né? Eu acho engraçado. Sim, pode falar, Nádia. Só para essa história, só para falar, depois, uma das filhas dessa senhora, que não tinha filhos, né, essa pessoa que tinha essa doença, adotou. E hoje é o xodó da vida dela, essa criança que foi adotada, né? Então, você vê como os ciclos vão se fechando. A gente tem que ter cuidado porque uma coisa que eu tenho aprendido muito é entender o que está por trás do que a gente pensa. Então, quando a gente pensa algo, existe uma ideia por trás que motiva aquele pensamento. E nem sempre essa ideia é muito clara, né? Então, uma das ideias por trás desse tipo de pensamento, um exemplo, não adote porque traz doença genética, porque traz problemas genéticos e tal, e tudo. Esse pensamento, inclusive, por trás, no bojo dele, é o mesmo pensamento eugenista nazista. Veja como, assim, claro, eu não estou chamando essa pessoa de nazista, nada disso, mas é porque a gente não tem a percepção da raiz desse pensamento e as consequências que esse pensamento tem. Porque no final das contas é isso. Então quer dizer que uma pessoa que tem uma doença autoimune, evite ter filho, senão o filho vai ter também. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH. Então eu tenho consciência que é muito provável que o meu filho também tenha. Então aí eu não vou, eu prefiro não ter para não passar isso. Então é uma ideia de limpeza genética, né, de tudo que é irreal, assim, porque todos nós temos questões, todos nós temos doenças, as nossas raízes sanguíneas, a nossa árvore genealógica é permeada. Nós brasileiros, então, não dá nem para mapear essa genética, né? E é incrível isso, porque esse pensamento é muito forte. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento e tentar buscar a raiz desses nossos pensamentos, porque podem trazer elementos históricos que estão incrustados no nosso pensamento e que a gente tem dificuldade de compreender e se afastar deles. Principalmente nós espíritas, né, Felipe? Porque a gente sabe que se você tem que passar, né, por essa experiência, vamos colocar assim, de ter um filho com essa ou aquela questão de saúde, é porque você se propôs a isso, ele vai vir nascido da sua barriga ou não, e você tem esse compromisso com esse filho. Ele tem uma doença grave, ou então ele tem um transtorno. No que será que você contribuiu para que hoje ele tenha essa questão, né? Então, assim, você está aqui para ajudá-lo naquilo ali. Eu não tenho também, assim, é muito claro, assim, para mim que isso não é... meu filho tem essa situação, é porque ele é adotivo, se ele fosse biológico... Não, gente, isso não existe. Assim, e eu acho que esse nível de compreensão para nós espíritas fica mais fácil, porque a gente tem essa coisa da filosofia, a gente entende como é que é os caminhos de Deus, né? Ou pelo menos a gente procura entender. Um outro ponto também, quando você colocou, que eu fiquei pensando sobre isso, é essa questão em relação a quando a pessoa fala, eu quero parecido comigo, eu acho que aí também existe um pouco de narcisismo, né? Assim, quando as pessoas falam isso, eu já escutei várias pessoas falando isso, né? Eu acho que fala um pouco sobre a pessoa, né? Sobre questões dessa pessoa, né? Para evitar de escutar perguntas na rua, né? Das pessoas questionarem, é seu filho mesmo, mas não tem nada a ver com você, não parece com você, assim, porque infelizmente tem pessoas que são um pouco sem noção, né? E que fazem perguntas absurdas, assim, né? Como eu não me lembro se foi manhã que contou isso, mas se era empregada,
estava cuidando do menino, porque meu irmão é branco, né? Bem branco, Pedrinho é bem branco, se era empregado, se era... Então, assim, os olhares, né? Então, assim, são coisas que às vezes... contratar para babá, porque gostou da forma que eu cuidei. Do filho dos outros, né? Eu estava cuidando tão bem do filho dos outros que poderia sair daquele emprego e ser a babá do... Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitar aqui que a gente deu uma pausa, porque a gente tem algumas perguntas aqui, e eu vou jogar a pergunta para que você, mãe Nadédia, mais, né, que articulem uma resposta aí. A primeira pergunta é, no caso de uma criança que foi adotada pequena, né, aos 2 anos de idade, e hoje está com os 19 anos, essa situação pode ser legalizada pela adoção jurídica? Que agradecemos a pergunta, quem mandou foi Nilo Caetano, né, de Cidade Satélite, aqui de Natal mesmo. Então a gente pode... Então, eu não sou advogada, mas tenho o conhecimento, mas aí Nadiédia me dá esse complemento. Acontecia muito das pessoas entrarem com o processo de adoção e ficar de uma forma irregular, ainda com o registro no nome da família biológica, e manter esse tempo todo. Então, é uma adoção muito simples de se fazer, inclusive, isso é uma adoção, inclusive, de adulto, né, porque 19 anos não corre mais nem na vara da criança e do adolescente, já vai ser na vara de família, não é isso, Nadiédia? E aí o processo todo já vai correr de uma regularização. Se existe esse vínculo desde criança e esse vínculo é comprovado, não tem problema nenhum. Se essa pessoa, né, já adulta, de 19 anos, quer essa regularização, que deve querer no seu nome, imagine aí, você está a vida toda numa família como filho e não é filho legalmente falando. É algo, a gente até diz, que psicologicamente essa criança não fica bem, né, Nadiédia? É o sentimento de pertencimento, né, que tem que ser... Ficar fragilizado, né? E é como a Regiane falou, é um processo simples, como quando você muda o seu nome. É semelhante a isso no tocante a ser simples. É só você comprovar, né, o seu vínculo familiar durante tantos anos, e você já adulto, você mesmo já pode fazer isso, pedir a retificação da sua certidão. Eu acho que se assemelha até, inclusive, nessas configurações familiares, que, né, como a gente está começando a colocar aqui, que vai ter uma pergunta, inclusive, vou fazer a próxima pergunta que é sobre isso também. Mas imagine, eu vou dar um exemplo, né, minha sogra, que minha esposa e a irmã mais velha são filhas da minha sogra com o meu sogro. Mas as outras 2 filhas deles são filhas só da minha sogra, né, de um casamento anterior. Mas elas chamam o meu sogro de pai porque, assim, tinham 3, 4 anos e tudo. Então, o mesmo processo, assim, não o mesmo, né, mas o colocar o nome dele nelas, né, seria um processo de adoção de substituir o nome do... Claro que é diferente pela estrutura jurídica, mas é simples, né, digamos assim, porque já são adultos, porque eles estão fazendo uma escolha, né, por isso, né, não é algo que a justiça precisa verificar, porque os adultos estão tomando essa decisão, né, algo mais simples. A gente precisa falar uma coisa que foi colocada aqui sobre planejamento reencarnatório. Nós já fizemos 2 programas, né, sobre planejamento reencarnatório, e isso que nós estamos falando aqui é exatamente de planejamento reencarnatório, né, desse planejamento que, quando a Nadiédia diz, eu tinha certeza que esses eram meus filhos. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Então, quando você diz isso, e sente isso, você está segura de que esses foram seus filhos, foram planejados para você receber aqui na condição de filhos. Então, veja como foi importante a gente trabalhar o planejamento reencarnatório, porque a gente vai estar trazendo o tempo todo pontos que refletem sobre isso. E por que a gente trouxe hoje planejamento, as novas configurações familiares, que de nova, na verdade, não tem muita coisa. Mas eu trouxe alguns dados antes de você fazer a outra pergunta, Felipe, só para a gente clarear um pouquinho. No censo de 2000, eles configuraram 11 tipos de famílias, de novos lares. Em 2010, que é o último, né, que foi feito,
que era para ter sido feito agora em 2020, por conta da pandemia, está sendo feito agora, exatamente agora, já apareceram 19 laços de parentesco, né? E aí a gente para, e como é a tua família? Como é que é a nossa família, né? Então, nós temos famílias de 2 mães, nós temos famílias de uma mãe e um pai, nós temos família de uma mãe só, de um pai só, né? De 2 pais, de avô, de tio. A gente acompanha muito esses processos na instituição que nós somos voluntários de grupos de apoio à adoção, que traz essas configurações das mais diversas. E tem também as famílias recasadas. Então, imagine, dentre todas essas aí, nós temos muitos tipos de família. E a gente diz muito, nós participamos de um projeto chamado Atitude Adotiva, que a gente diz assim, que ser família é aonde se encontra o amor. Alguém foi fazer uma palestra na Unesco e disse isso. Família é aonde se fala de amor, onde se vive de amor, onde se respira amor, é família. Então, inclusive, pode falar. Quando eu estava, algumas pessoas já me perguntaram ao longo dos anos se eu tive alguma dificuldade pelo fato de eu ser solteira na adoção. E eu nunca senti nenhuma dificuldade com relação a isso. O que eles veem é se você quer realmente, qual é a sua motivação, se é o amor. Ressaltando que ninguém adota ninguém por caridade, isso é um outro absurdo que se fala muito em relação à adoção, né? Ninguém está fazendo caridade. Na verdade, eu sempre achei que é uma atitude bem egoísta minha, porque eu estava querendo me fazer feliz tendo meus filhos. Então, lá, eu não... As ações que falam mais da gente. Claro. Nossas ações mais da gente, né? A vara da infância, pelo menos aqui eu conheço, aqui do Rio Grande do Norte, nunca fez diferença. Inclusive, na época, há 13 anos, quando eu fiz meu cadastro, no curso tinha casais homoafetivos, né, assim, né, que fala hoje, casais homoafetivos, masculinos e femininos, e eles não vi, eles nem fazem nem idade, claro que você não pode ter 80 anos, nem se você é solteiro ou casado, se você é hétero ou homossexual, ou se você tem essa condição a mais ou a menos, não. Você tem que ter uma estrutura mínima que seja para criar seu filho, mas não há um preconceito sobre que tipo de família vai ser montada com a chegada daquela criança. Mas, assim, tem uma coisa que eu queria falar, muito assim, essa coisa, assim, eu queria muita vontade, assim, que as pessoas parem de achar que porque você adotou, você é uma pessoa boa, assim. Muita gente me diz isso, eu digo que foi um bônus que eu tive, porque eu tive os meus filhos, que são os amores da minha vida, e tive esse bônus do povo achar que eu sou uma pessoa bacana, legal, boazinha e tudo. Eu espero até que eu seja, mas não é por isso. Porque isso é uma coisa que a gente faz pra gente, como todo mundo engravida, casa, engravida, tem seus filhos, né? É bom que isso fique claro, né? E a gente costuma muito dizer que toda adoção é um reencontro, né? É um reencontro de almas. Então, na hora que você chega, eu me lembro que uma vez Nadia me disse, eu olhei para os olhos de Júlia e pensei, como é que eu posso imaginar que ela não é minha filha? Porque ela olhou para mim e ela, através de olhar, disse, mamãe, cheguei, né? Então, é aquele sentimento do reencontro, né? E certa feita, uma trabalhadora espiritual, né? Irmã Amélia, disse, em cada criança que chega num lar, existe o reencontro de almas. Eu não tenho dúvida disso. E sem contar que, do que a gente estava falando em relação às configurações familiares, em grande verdade, está sendo colocado hoje, juridicamente, está sendo tentar se arranjar, né, de forma constitucional, ou de processos legais, ou até um olhar... ou um olhar das instituições sobre isso, agora, porque é algo que a gente, enquanto sociedade, enquanto processos, né, de organizações e instituições sociais, nós demoramos para organizar e para tornar como legal, digamos assim, algo que sempre existiu. Então, assim, nada mais está se fazendo agora é se debruçando sobre as situações que sempre existiam. Que é coisa mais normal do que no Brasil, mãe solteira. A coisa mais normal é mãe solteira, porque a maioria dos pais, principalmente baixa renda, quanto mais baixa renda, pior,
infelizmente, a maioria dos homens abandona suas esposas. E quem cuida são as mães sozinhas, são os avós sozinhos, porque muitas vezes a mãe, inclusive, eu tenho amigos que viveram essa realidade, de as mães darem para a mãe criar e não ter praticamente contato. Não ter praticamente contato, de ser como se fosse uma tia. E ele chama de mãe a avó e chama de pai o avô. Então, assim, isso sempre... E outra coisa interessante... E às vezes as pessoas me falam, ai, mas não é difícil você sozinho com 3 filhos. Não, não é tranquilo, né? Porque 3 filhos dá trabalho. Mas eu não sou igual à minoria, não. Eu sou igual à maioria. Eu não vi o censo ainda, tem até uma amiga minha trabalhando no censo, depois eu quero ver. É o que o Felipe falou. Quantas mulheres estão por aí sozinhas? E se não for, e não tem viúva, não. Por exemplo, você não casa, tem filhos, e fica viúva e você vai cuidar dos seus filhos. Então, não é uma coisa anormal. Talvez nesse círculo da gente, assim, né? Nesse nosso ciclo privilegiado, né, que temos, né? Isso, eu tô igual à maioria, não tô igual à minoria. Aí, dentro dessas configurações familiares, tem as famílias de pessoas sozinhas. Então, tem 51,2% de homens morando sozinho. E é família, que muita gente não considera. É família, você está sozinho, é família. 48,8% das mulheres sozinhas são família. Aí vem 66% da famosa família nuclear, pai, mãe e filhos, né? 20,7% de casais sem filhos, que o pessoal está criando muito caso com isso. A pessoa casou, não quer ter filhos. E está sendo muito criticado, é um direito que eles têm também, e a gente precisa respeitar, né? E é difícil das pessoas compreenderem o desejo do próximo, né? Mulher com filhos, 15,1%. Isso de 2010 a gente vai ter atualizado agora, né? Homens com filhos, 2,3%. Homens com filhos e outros parentes, né? Que vem sobrinho, tal, 15,8%. Casal sem filhos, mas que tem outros parentes em casa, 10,9%. Olha só. Mulher com filho e com outros parentes, 26,7%. Casal com filhos e outros parentes, 43%. Casal com filhos, mas que não tem parentes, 2,5%. Mulher com filhos, mas que não tem parentes, 15,8%. Casal sem filhos, que não tem parentes, 9,9%. Homens com filhos, com não parentes, sem filhos, mas não são parentes, 3,5%. E aí a gente para pensar, e ainda colocou, 61% dos homens são responsáveis por suas famílias e 38,7% de mulheres, que eu acho que agora, em 2022, isso vai dar uma virada. E não está colocando aqui... Vai mudar muito. Vai mudar muito. A questão da questão da homoafetividade, que está aí, mostra para a gente que é uma coisa maravilhosa, né? E no próximo programa a gente vai... Então, peraí, calma. Mas calma, então vamos ler a pergunta para a gente poder falar dessa temática que você acabou de tocar. Sem spoiler. Então vamos lá. Inclusive, só dando um spoiler, aqui em casa, inclusive, a mulher da casa, né? O homem da casa não, aqui, inclusive. Então, só para ler aqui a pergunta de Jeremias Barreto, do centro de São Paulo. Essas novas famílias, mulher com mulher, homem com homem, 2 homens e uma mulher, 3 homens e um homem, não, 3 mulheres e um homem, e vice-versa. Aí, a primeira pergunta, né? Ele explica, né, esse contexto, a primeira pergunta. Isso está dentro da normalidade? E segunda pergunta, é da deidade ou do homem? Para a reprodução macho e fêmea. Essa é a segunda pergunta, né? É da deidade ou do homem? Aí a terceira pergunta, para a reprodução macho e fêmea, nesses casos, as mulheres serão apenas preparadas serão apenas reparadoras, como acontece com alguns animais? Então, primeira pergunta, isso está dentro da normalidade? Hoje em dia a gente vê que está dentro da normalidade, as pessoas já se casam naturalmente,
já tem a união estável, já tem a união legalizada, já se isso aí não tem mais o que discutir, já é mais do que normal, né? Mas eu quero só discordar da senhora em um ponto. Para algumas pessoas não está dentro da normalidade. Assim, não, porque está nelas, né? A questão está nelas. Eu me lembro de uma palestra de Alberto Almeida, que ele fala muito bem sobre esse tema, e ele diz que a gente tem que avaliar qual é o contexto, né? Não cabe ao espiritismo, muito menos a nós, os espíritas, está apontando esse erro, essa coisa, né, do comportamento de um ou de outro. Mas a gente pode avaliar a coisa de uma forma geral. Então, quando você vem para uma cultura ocidental, não é típico que você tenha um casal, né, duas, três mulheres e um homem. Isso não se coaduna com a cultura, né, com a ética, porque moral e ética são diferentes, né, do mundo ocidental. Agora, se você vai para um país árabe, você vê que para eles isso é natural, né? Então, a gente tem que avaliar qual é a circunstância que está envolvendo isso. Porque a gente também não pode perder a noção do que é a união pelo amor, né? Qual é o que está motivando aquela união, né? Como é que isso está acontecendo realmente, né? Porque também não desmerecer e nem diminuir os sentimentos alheios, porque é muito difícil de você encontrar com um casal desse, digamos assim, um trisal, né? Como ele colocou aí, e a gente dizer o que é que une vocês? Ele diz o amor, e a gente diz não pode três pessoas se amarem. Mas como é que você sabe disso? Você não vive aquilo, ok, mas assim, como é que você pode julgar algo que outra pessoa está vivendo? É muito louco isso, né? Nós nos tornamos julgadores da vida alheia. E eu responderia a pergunta 1 e a 2, né, no sentido de se existe normalidade, se isso é normal, ou se é da deidade ou do homem. Uma pergunta muito simples que eu gosto de fazer é: se existe, ok. Deus permitiu, não foi? Então existe um porquê ele permitiu. E não cabe a gente, ainda, se nós não sabemos, significa que ainda não nos cabe compreender o porquê. Mas nos cabe respeitar. Outro dia eu estava falando isso com uma menina que estava dizendo: mas eu não consigo entender como é que duas mulheres se gostam, como é que dois homens, eu não consigo entender. Eu disse: mas você não precisa entender. Por que você está fazendo esse esforço? Você só precisa respeitar. Por que você está se esforçando para entender algo que você não vai entender, porque você não vive aquilo? Então você só precisa respeitar. Né? Quando eu coloquei essa questão da legalidade, é o que a gente está vendo hoje, né? Essa nova cultura, essa questão legal, tranquila, a gente atende constantemente, eu faço atendimentos semanais sobre adoção e atendo constantemente 2 homens e 2 mulheres que têm uma união por muito tempo. A gente faz parte agora de um projeto chamado Apadrinhamento, que tem madrinhas que tem um relacionamento legal há 10 anos, homoafetivo, e vai ser padrinho. Mas você está falando de um homem com um homem, uma mulher com mulher? Exatamente, eu não estou colocando... o poliamor aí, que é o que ele está colocando, é uma coisa que ainda está em processo, é uma coisa para o futuro, que vai certamente mais para frente. Mas, por exemplo, a gente tem uma situação que não envolve a questão sexual, mas de regularizar algumas situações. Imagine aí que eu e Nadiédia temos um relacionamento e nós adotamos uma criança, certo? Adotamos essa criança. E aí o tempo passa, né? E a gente quer envolver mais crianças nesse nosso relacionamento. Só que aí acontece que lá atrás, antes de Nadiédia se casar comigo, ela teve um relacionamento com um homem e teve uma criança. E o pai dessa criança não foi presente. E aí, esse pai diz assim, lá em determinado momento o pai diz assim: eu gostaria agora de tomar conta do meu filho, não sei o quê. E aí a criança já me considera como mãe. Porque a gente convive, quando Nadiédia veio conviver comigo, a gente adotou uma criança, mas Nadiédia trouxe o seu filho, que foi criado junto já, e já dá algum tempo, e ele já me considera como mãe também.
E aí a criança diz, não, eu quero que no meu registro tenha também o nome de Rejane. Então, já existe, a gente já teve, já participou de situações que a criança fica com o registro de um pai e duas mães. Por quê? Por conta da atual convivência, é um direito da criança. E aí, alguns juízes já, o que o pessoal chama aí da jurisprudência, né, que já aconteceu, e aí fica mais fácil para regularizar essas situações. Então, muitas situações estão surgindo. Uhum. Muitas situações. Por isso que eu digo que nesse censo novo, muita coisa vai acontecer. Se antes, no de 2010, tinham 19 configurações familiares, pode aprontar aí. Isso. Eu gosto muito da ideia, uma ideia que tem uma história antiga, né, que fala sobre o castigo do tempo, né? Então a gente tem que ter cuidado sobre o castigo do tempo para que ele não recaia também sobre nós, como disse Solon, o antigo rei da Frígia. E nessa ideia, nessa perspectiva, eu gosto muito de olhar para as pessoas que já se foram, porque não estão mais aqui e ainda não estão mais passíveis de erros, porque a sua experiência na vida. Era uma ligação aqui. Alô, alô? Deu certo? Alô? Deu certo. Estamos vendo? Estamos escutando. Pode falar, Felipe. O fone tá próximo aqui, depois dessa. Mas essa ideia do castigo do tempo, porque essas pessoas que já viveram a sua experiência e já deram a sua contribuição, a gente consegue avaliar melhor, né? Porque as pessoas que ainda estão encarnadas ainda são passíveis de erros, são passíveis de problemas e de estarem erradas, né? E aí eu gosto muito de ter esses referenciais dessas pessoas que já se foram. Um deles é Chico, né? Chico Xavier. Para mim, a referência máxima do espiritismo, né, encarnado, né, que passou e que deixou um legado, para mim é Chico Xavier, né? E no Pinga Fogo, né, uma dessas, na década de 70, né, então a gente não está falando de ontem, né, na década de 70, uma dessas perguntas foram feitas sobre a homoafetividade e tudo. Na época, inclusive, se alguém quiser assistir o Pinga Fogo, só contextualizando, ele vai falar de homossexualismo, porque na época era a denominação coerente para a época, né? Mas que hoje a gente já sabe que é homossexualidade. E ele deixa muito claro que a pergunta é feita para ele sobre homossexualidade, e ele coloca que faz parte do processo evolutivo. Ele coloca com normalidade que é parte do processo da vivência e da experiência humana. E o que é que isso pode nos trazer? Nós somos ignorantes, nós não sabemos o porquê, mas nós podemos entender com a fala de Chico, principalmente, de que esse é um processo normal e que nós temos que respeitar, né? E que nós temos que tentar viver a nossa sexualidade da melhor maneira possível, que nós acreditamos estar coerente com as nossas crenças, com o espiritismo, com as doutrinas que nós escolhemos seguir. Eu acho processo normal no sentido de ser um dos recursos. Sim. Um dos recursos que podem ser lançados mão na sua encarnação para que você compreenda, aprenda alguma coisa, né, com aquela experiência. Não significa que todas as pessoas tenham, né? Mas é um recurso válido para que você consiga avançar. Não é que todos vão passar por isso e não é que todos precisem passar por isso, né? E também não é um demérito, né? Não é uma punição, né? Algumas pessoas colocam um pouco dessa forma, uma punição. Não, é parte do processo educativo do ser humano. Uma oportunidade para que aquilo que você não conseguiu esclarecer por outro caminho, você esclareça nesse caminho agora. E é tudo muito, a gente vê que é um caminhar, né? Eu me lembro que quando nós iniciamos esse movimento nas questões de adoção, o próprio judiciário não sabia o que fazer com essas questões, né? E o tempo vai passando, vai evoluindo, hoje você já se casa, eu tenho uma filha que se casou legalmente com a parceira dela, com a esposa dela, né? E houve o casamento tranquilamente,
foi lá, regularizou e tudo. E outras pessoas dizem assim, isso não é normal. Dentro da nossa própria família, do jeito que existe o preconceito com a adoção, dentro da nossa própria família, existe o preconceito com as novas configurações familiares. É muito impressionante isso. Eu gosto de perguntar sempre, para quem pergunta algo desse tipo, assim, é normal a sexualidade, com todo respeito, porque é uma curiosidade, né? As pessoas realmente, a gente tenta entender um pouco e tudo, mas eu gosto de fazer uma pergunta que, se a pessoa tiver a resposta, então ela sabe, ela não vai precisar perguntar novamente isso. Qual o sexo do espírito? Então, se o espírito tem sexo, então ok, é coerente questionar ou tentar se entender, e não, porque tem espíritos homens e espíritos mulheres, espírito masculino e feminino, né? Então, assim, como é que o espírito se reproduz? Ele, né, como Nadia colocou, né, ele se reproduz, nasce outro espírito na espiritualidade, então, assim, nem existe essa reprodução e não há também o sexo do espírito. Então, assim, a gente tem que compreender que existem muitas formas de se amar, né? E a nossa ideia, né, e nosso grande objetivo, quiçá um dia a gente é fatídico, né, nós conseguiremos chegar, é o amor do Cristo. O amor indistinto por todos. Não um amor sexual, não um amor animalesco, né? Não esse amor que nós estamos mais próximos dele do que do Cristo, né? Mas um amor pleno, um amor puro, um amor que abrange todo e qualquer ser, né? Não é nem pessoa, é todo e qualquer ser, da mesma forma. Eu acho que essas discussões, elas significam o avançar da sociedade. Quando a gente imagina que, na época do Império Romano, as pessoas se compraziam nos circos de verem as outras pessoas serem comidas por animais, e hoje isso é totalmente, ninguém faz isso, é impensável, né? Pelo menos, né? É impensável. Mas elas ainda vão assistir luta de MMA. Eu acredito que daqui a um tempo você, poxa, como é que as pessoas estão lá se socando, se machucando? Então, tudo é uma evolução. Então, essa discussão sobre homossexualismo, sobre adoção, também é uma passagem. Porque o homossexualismo, homossexualidade, não sei o que é politicamente correto hoje, isso a gente vê nos livros de história, desde o primeiro grau, isso sempre, né, aconteceu. A coisa da adoção não era tratada dessa forma, mas sempre também, fulano teve tantos filhos e criou fulano. A fala era assim, fulano está criando, não sei o quê. Não diziam, tem um filho, não diziam. Mas eu tenho convicção que, se vocês se lembrarem, há pouco tempo atrás, uma mulher separada era uma pária na sociedade. Né? Uma mulher desquitada, era um xingamento. E hoje, uma mulher ser separada, não há nenhuma questão, nenhum problema com relação a isso. Antigamente, se você nascesse um filho mulher, era tristeza dentro de casa, porque todo homem queria um filho homem. Se nascesse uma filha mulher, Maria, né, tinha homens, inclusive, que desprezavam. Hoje, a alegria mesmo a nascer uma filha mulher, há de chegar o dia que você teve um filho, é adotado, é biológico, também não vai fazer diferença, porque é o filho. Acho engraçado como as pessoas conhecem um homem, uma mulher. Eu falo um homem porque eu sou uma mulher, o que é mais, né, padrão, digamos assim, o comportamento mais, né, mais comum, digamos assim. Então, você conhece um homem depois de adulta, se casa com ele vira sua família, é sua família. Aí você adota uma criança, cria uma vida toda, aí nossa família é adotar. Gente, isso não existe. Isso não existe. É muito legal essa ideia que você colocou. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, realmente, né? A gente se junta e se une com pessoas que a gente nunca viu, que não nasceu junto, que não era da mesma família, que não tem contato, e se torna família. Aí um outro ser que chegou criança, na maioria das vezes, não é família, né? É muito louco isso, né? Qualquer casal pode adotar até quantas crianças? Até quantas ela comprovar que pode criar de forma digna, né? A gente conhece um casal que teve... São 12, mãe? São 12 filhos adotivos? Divaldo tem centenas de filhos adotivos. Divaldo tem centenas. Sim, verdade. E se a gente pensar, nós temos Moisés foi filho adotivo, Jesus não é filho biológico, teoricamente Jesus não é filho biológico de José também, né? E teoricamente foi gerado em Maria, mas, né, a forma a gente não sabe certo. Então, José adotou Jesus também, né? Então, assim... O super-homem.
O É, super-homem a Elizabeth tem uma pergunta aí. Quando por algum motivo a adoção não dá certo, existe a possibilidade de a adoção ser devolvida? A adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é irrevisível, né? Ela não tem, depois que a adoção é feita, é legalizada, é seu filho e pronto, é seu filho legítimo, inclusive, porque você é pode, legalizado. durante o período, o estágio de convivência, né, durante o período, uns 3 meses, né? Eu ficava doida para passar logo dos 3 meses, porque eu dizia que eu queria pegar a escritura do bebê. Então, Porque cada durante caso é um caso, né? O tempo depende de cada caso. antes que seja dada a sentença final, né, de adoção, pode acontecer isso, né? Pode Sim. acontecer, sei lá por que motivo, Mas depois é do mesmo jeito que se manhã quisesse me devolver. A mesma É a coisa. mesma Inclusive, forma. na certidão da criança, não há distinção. Não diz assim, observação embaixo, observação, adotivo. Não. A Ou certidão é mãe pai, tal, mãe. ex tal. Não, mãe tal, ex O registro de Maria com relação a Nadiédia e de Pedro e de Júlia é a mesma coisa do de Filipe para conosco, entendeu? Independente, não tem essa observação. Há muito tempo atrás existia aquela observação, não virava o registro atrás, tinha dizendo que estava numa instituição tal, foi adotado no período tal e tudo. Graças a Deus, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a normalidade. Então, como Nadiede bem colocou, enquanto você está em processo de aproximação ou no estágio de convivência, ainda pode haver uma falta de incompatibilidade por falta da criança ou por falta do casal. Geralmente isso acontece quando é a adoção de maiores, né? Que aí as crianças, os adolescentes, às vezes, entendem que aquela não é sua mãe e desistem realmente. Né? Agora, devolver. Eu mando para você, viu, Denise? Agora a Juliana é quem tem que mandar, viu, Denise? Mas, Agora é só se Juliana dispensar agora. Inclusive, Denise. A minha é tão danada, a minha do meio é tão danada que o supermercado é minha irmã, é neurótica. Não tira os olhos da minha agilidade. Se levar 2 horas, devolve. Tão danada que a minha. É verdade. Inclusive, Denise colocou aqui no começo, né? Que ela também é tia por adoção, né? E apaixonada aí pelos sobrinhos, né? Só para encerrar a minha fala. Ela quer se valer dos meus, entendeu? Encerrar a minha fala, pelo menos, né? Para a gente ir finalizando, para vocês também fazerem configurações. Uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar é que a gente sempre, antes de questionar ou adoção, ou questão de homofratividade, ou qualquer outra questão, é se perguntar se existe amor e se une ou separa. O que une, ele sobe. O que une, ele está mais próximo de Deus. O que separa, ele está mais distante. Então, é uma pergunta bem simples. Um casal homoafetivo, ele é bom ou é ruim? Se amam, é bom. Que vai adotar uma criança, é melhor ou pior para a criança que essa criança está com a família ou está numa instituição de acolhimento? É melhor estar com a família. Então, é bom, une. Então, tudo que une é amor e está mais próximo de Deus do que o que separa. Eu acho que é uma matemática muito simples que a gente pode fazer, né? Nós estamos com um tempo bem, é isso mesmo, Denise. As tias amam independente da adoção. E é muito mãe, as tias também, né? Então, a gente está, como Tavares diz, o nosso tempo é curto e é maravilhoso, mas nós vamos agradecer a Nadiédia, né, a presença, a participação. Gostei, vamos marcar outros assuntos, né, relacionados à família, adoção e tudo, e vamos retomar isso aí também, né, Felipe? Vamos buscar esses momentos, e vamos, então, fazer a nossa prece de agradecimento, e que Deus abençoe a todos nós. Então, vamos pedir a Deus que envolva a cada um de nós, envolva todas as famílias e principalmente a todas as crianças que se encontram em situação de risco, de vulnerabilidade social, que possam estar recebendo as bênçãos de Deus e que possam, ainda nessa existência ou em existências futuras, ir encontrando suas famílias através da adoção, através da biologia, através
de muitas possibilidades de família. E que nós possamos, Senhor, agradecer esses momentos. Assim seja. Assim seja. Tchau. Obrigado, Nadiege. Um Obrigada, prazer. gente, pela oportunidade. Ótima noite para você. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.